E eu tive a ideia da Lady, porque eu sofri uma experiência ruim num carro de aplicativo. Eu sofri um assédio. E aí eu fiquei pensando quantas mulheres também já passaram o mesmo que eu. Na verdade, eu acho que vem aquela coisa toda da nossa vida, né? Que você, a mulher, desde jovem, eu nasci lá aqui na Zona Norte de São Paulo, então tinha que pegar ônibus, metrô, né? Para vir trabalhar Faria Lima, trabalhei no Morumbi, trabalhei em Pinheiros, vários lugares, sempre passando aquele perrengue no transporte, né? Sempre, todo dia antes de sair de casa, às vezes você vai voltar tarde, ou sei lá, ia para a faculdade, voltava tarde. Ficava pensando, né? Putz, pegar ônibus. É como enfim. você tem que planejar, né? Esse é o problema. Não é uma coisa que simplesmente acontece. Ele se torna um elemento central do seu dia. Você tem que se organizar em termos de horário, como é que você faz, espera uma amiga para ir junto. Isso. Então tem todo um contexto ali que ele torna um processo mais complexo, né? Exatamente. Né? Esse transporte feminino. Porque além, por exemplo, você vai pegar um ônibus, muitas vezes já é difícil, você tem que esperar, às vezes você tá no tempo, na chuva. Além disso, você tem que pensar que roupa que você vai sair, que horas você vai, que hora você vai voltar. Por exemplo, muitas vezes eu pegava um ônibus para voltar do meu trabalho, meu pai me buscar no ponto de ônibus. Toda aquela Você mobiliza, né? Todo mundo ao seu redor. Toda a família por conta disso. E aí depois você fala assim, poxa, agora eu tenho os aplicativos, tô tranquila. Claro. E aí isso acontece dentro do aplicativo também. E aí, vendo várias pesquisas, isso é recente, tá? Saiu no R7 ano passado. E só em São Paulo, teve mais de 1 milhão de denúncias de assédio dentro de carros de aplicativo. Você tem noção? É muita coisa. É muita coisa. Outra pesquisa que revela também que 97% das mulheres já sofreram assédio no transporte público ou privado. Então, isso era uma dor que eu tinha e que, às vezes, você não fala. Às vezes, assim, eu lembro que eu falava assim com as minhas primas, né, que são mais ou menos da minha idade, pegava um ônibus, elas, aconteceu tal coisa comigo no ônibus ou no metrô, que cara chato, cara nojento, não sei o quê. Aquela coisa que a mulher passa, às vezes, no transporte público. Só que, assim, a gente falava entre a gente não costumava falar para os nossos pais, porque se eu falasse assim para o meu pai ou para minha mãe já ia, não, minha filha, então... sai desse emprego, arruma outra coisa. Então, porque aí ninguém dorme mais, né? Ninguém dorme mais. Então, exato. É para você. E aí você traz para você a responsabilidade de ser adulto e ter que lidar com uma situação que não é aceitável, né? Exato, exatamente. Então, assim, aí eu vi que aquilo era uma dor que estava presa ali com a gente. Além dessa dor, eu também, como eu sempre fui apaixonada por carros e vivi muito esse meio, então, ia em vários eventos de oficina mecânica, e sim, eram poucas mulheres. Fiz curso de motores, fiz um monte de coisa de oficina mecânica, só que não tinha quase mulher. Era eu, às vezes tinha mais uma. E eu pensei assim, eu queria trazer esse ambiente, assim, tornar ele mais feminino. Claro. Fazer com que as mulheres também sintam um ambiente favorável para poder dirigir, para poder ter uma comunidade com outras mulheres que também dirigem. E, ao mesmo tempo, elas se sentem seguras e também tornam a vida de outras mulheres seguras, né? Dentro do transporte. E foi aí que surgiu a Lady Driver. Não, eu absolutamente amo essa história, porque eu acho que ela reflete uma série de situações, né? Uma situação social que realmente é uma realidade, né? Mulheres passam por isso todo santo dia. Sim. E é cansativo. Eu falo isso de uma pessoa que eu sempre amei dirigir. Eu acho que, né, meu pai, eu tenho mais 2 irmãos, e ele sempre nos tratou de uma maneira muito parecida, né? Então, aquela que levava no estacionamento do supermercado de domingo, né? Que não tinha ninguém para aprender a dirigir. E ele ensinou, né, os 3 da mesma forma. Ele sempre nos criou de uma maneira muito independente. Então, essa habilidade de ir e vir, eu trouxe para a minha vida como um todo. Tudo que eu fiz profissionalmente, todas as mudanças, todas as decisões, elas refletiam muito essa autonomia. E aí, quando eu me vi numa situação em que essa mobilidade estava comprometida, isso para mim era quase um valor, entende? Então, por isso que eu falo, por isso que para mim esse projeto ele tem uma relevância incrível. Sim. E eu adoro ouvir as histórias desse impacto, né, na vida, porque eu brinco que é uma espécie de um
de um e-commerce, né? Você tem o que entra, ou seja, que são essas motoristas, né? Essas mulheres que de alguma forma se empoderaram e que puderam ter também uma oportunidade de trabalho, que, assim como eu, adoram estar atrás de um volante. E a cliente final, né? Sim. Eu entendo que a maioria dos teus clientes são mulheres, é isso? Sim. Assim, a Lady Driver, ela surgiu motorista mulher para mulher, Tá. né? Lá em 2017. E aí a gente foi vendo ao longo do tempo que as mulheres, elas não queriam transporte só para elas queriam cuidar da família também, né? Porque a gente sabe que essa responsabilidade acaba sendo da mulher, não tem jeito, né? Então, a gente, em 2019, a gente decidiu desenvolver um aplicativo para crianças e idosos dentro da Lady Driver. Então, um serviço, né? Dentro da Lady Driver para crianças e idosos, onde mulheres atendem. Porque também as mães preferem chamar uma motorista mulher para o filho. Além dessa segurança que a gente pensa ali, física, a mulher, ela tem uma direção mais segura. Então, a mulher causa menos acidentes, né? Os acidentes com morte, 93% são causados por homens. Então, as mulheres são mais tranquilas no trânsito. Então, a mãe também prefere para os seus filhos. E também para os idosos, a gente decidiu abrir, né? Que é o Lady Care. Porque também muitos idosas, né? Mulheres e idosos também, homens, muitas vezes eles não se sentem à vontade em outros aplicativos. Às vezes sofrem. Às vezes o motorista não tem paciência para lidar com o idoso. Então, a gente abriu o Lady Care para levar os idosos também. Então, são somente motoristas mulheres para atender esses públicos. Mulheres, crianças e idosos. Você sabe que isso é muito interessante, Gabi, porque essa questão emocional por trás da situação, né? A questão do idoso, eu acho ela muito representativa, acho muito, muito inteligente essa percepção, essa segmentação, né? De buscar novos públicos, porque é mais ou menos a mesma coisa. Porque ele tem já dificuldade de mobilidade, eu vi inúmeros casos, inclusive na família, de você não saber, às vezes você não tem o cuidador e você não tem a habilidade, né? A situação daquele idoso também não permite que ele faça isso sozinho. Sim. Então, é o que você falou, às vezes você tem que descer do carro, você tem que ajudar, você tem que ter um cuidado a mais nesse transporte. Sim. E essa sensibilidade da mulher que também é cuidadora, que também tem essas responsabilidades, que entende isso e que lê, é absolutamente a mulher já tem, né, essas habilidades, né, do cuidado, então acaba sendo algo que facilita muito. Né? E nesse transporte dos idosos, a filha, então assim, é uma mulher que chama para o idoso, para o pai ou para a mãe. Então, porque às vezes o idoso também, ele não tem facilidade com o aplicativo, ele não consegue mexer no aplicativo. Então, por exemplo, meu pai, eu chamo o Lady Care para ele, porque ele não gosta de ficar mexendo. Ele mexe no Facebook. Isso. Facebook ele mexe. Ele gosta. Mas vai falar para ele chamar um carro no aplicativo, ele não gosta, ele não sabe. Então, ele pede pra gente. Então, isso também, essa questão da tecnologia com o idoso, ela também é um pouquinho mais complicada. Então, por isso que a gente coloca a filha para agendar para o pai. A mãe para agendar para o filho também, né? Porque você vai colocar um filho no Lady Kiddos a partir de 8 anos. De 8 a 17 anos pode usar o Lady Kiddo. A mãe agenda para o filho poder usar. Então, você imagina, você vai colocar uma criança num outro carro de aplicativo sem nenhum tipo de segurança, acompanhamento, não sabe o que está acontecendo? Então, a Lady Driver traz esse serviço com motoristas especializadas. Então, por exemplo, uma motorista que dirige na Lady Driver, ela tem que passar por um treinamento. E ela tem que ter boas notas para ela poder dirigir no Lady Kiddos. Então, não é qualquer motorista que entra, mandou documento, entrou. Não. Ela passa por uma avaliação nossa, treinamento, depois ela vai dirigir para as crianças. Então, também é um transporte especializado. Quando a gente olha em transporte de aplicativo, e quando eu comecei lá atrás, né, as pessoas acabavam me colocando na mesma caixinha de Uber e 99. Eu posso ser colocada numa caixinha de Uber e 99 quando diz respeito à tecnologia, a aplicativo. Porém, meu serviço é muito diferenciado. Que é aquilo que você falou, é para quem busca algo diferente, busca uma segurança, busca um transporte com qualidade. Que a gente sabe que os outros aplicativos, embora sejam aplicativos muito úteis, eles estão ali para oferecer um transporte rápido.
não é o principal objetivo desses aplicativos se preocupar com a qualidade, com a segurança do usuário, né? Eles querem levar você do ponto A para o ponto B de uma forma rápida. Esse é o objetivo deles e eu acho que eles cumprem isso com eficiência. A Lady Driver, nem sempre ela vai ser o aplicativo mais rápido, porque você tem um público ali de motoristas que é menor, né? Você está trabalhando com 50% da população. População de motorista mulher ainda é um pouco menor. Então, você vai ter um transporte onde você espera um pouco mais. Porém, a qualidade, para quem usa, para quem é a nossa usuária, a nossa cliente, quando ela começa a usar e ela aprende a dinâmica do aplicativo, ela não quer mais usar outro. Quer usar outro. É o grande diferencial, né? Exato. É muito importante na hora que você lança um produto, um serviço, você entender exatamente o que ele agrega. E para isso que a gente fala, você realmente tem que entender quem está do outro lado. Essa real percepção da vida, dos desafios, né? Sim. Que esse teu cliente tá enfrentando, é onde você vai adequar, obviamente, aquilo que você se propõe a oferecer. Então, essa sensibilidade, eu acho ela incrível.